Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos ver rapidinho como saber que processos estão executando no Windows. Vamos ao código. Aqui nós estamos utilizando o cabeçalho TLHelp32 porque ele vai conter essa estrutura aqui que vai ter todos os dados dos processos executando. Para que nós comecemos a pegar todos os dados, todos os processos que estão executando, nós vamos utilizar a função create_to_help32s snapshot, porque ela vai tirar exatamente uma imagem do que está rodando nesse momento para poder criar um handle, e nesse handle a gente conseguir ver processo a processo quais são as características dele. Depois de feito o create_to_help32snapshot e tiver retornado um handle correto, você vai preencher a estrutura API com o tamanho dela mesma, né, que é uma característica que a gente já viu em outros vídeos, né, a estrutura pede o tamanho dela, por motivos de compatibilidade. E vamos executar o process32 first, utilizando o random que foi passado aqui no create_to_help e utilizando a estrutura que nós estamos criando aqui. No caso eu estou usando como ponteiro. Porém, você poderia utilizar ela sem o malloc, desde que você passasse o endereço do e-comercial aqui. O que ela vai retornar para a gente aqui? Quando ela der o process32 first, ela vai retornar o primeiro processo. Se for bem sucedido, né, ele retorna, passando o mouse aqui em cima, ó, ele retorna um verdadeiro ou falso se for bem sucedido. Você faz o teste aí, separado se quiser, ou dentro do if, não importa. Então, como ele trouxe o primeiro cara aqui, eu estou mostrando qual é o nome do executável, qual é o processo ID dele, quantas threads ele tem embaixo dele, ou quantas threads ele criou, e qual é o pai dele. Se ele é uma thread criada por alguém, esse alguém é o pai dele, então ele vai ter o ID aqui. E assim que ele lê o primeiro, você vai fazendo um do while aqui, utilizando a função process32next. Ela faz a mesma coisa que o first, só que o first posiciona no primeiro, e o next, a partir daí, continua sempre do que está indo para o próximo. É bem simples na verdade, né? E no final de tudo, como sempre, se você utilizou um handle, você tem que fechar ele, e se você utilizou uma lock, tem que dar um free. Eu podia ter dado new aqui, mas acabei usando uma lock mesmo. No final, aqui o main só faz o ver processo, que é exatamente essa função aqui. Vamos executar. Se você percebeu, ó, desde o início aqui, ó, estou voltando lá para o início, que é grande, aliás. O que ele fez aqui? Ele pegou o primeiro cara que ele achou, no caso foi o processo do pai de todo mundo, que é o processo ID 0, ele criou com 4 threads e ele é pai dele mesmo, ele não é filho de ninguém na verdade, né? Aí aqui nós começamos, ó. Ele tem um outro processo chamado system também, ele tem o ID 4, tem 207 threads porque é o ID principal do sistema, e ele também não é filho de ninguém, ele é um pai. E assim nós começamos, ó, tá vendo aqui, ó, se você pode ver o register, ó, ele tem o process ID 4, que é o system process que está executando aqui, ó. Tá vendo? Process ID 4. Ele abre mais um system aqui porque é padrão do Windows, porque tem mais de um gerenciador, mas todos eles estão como 4 aqui, como você pode ver. Então esse aqui seria um subnível, esse system desse system process aqui. Mas o Regis, por exemplo, ó, ele tem 4 threads e o pai dele é o processo ID 4. Se você olhar o processo ID 4, é o sistema operacional. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse SMSS, ele é o processo ID número 500, ele foi gerado com 2 threads e o pai dele é o 4, que é o sistema. A maioria deles o pai vai ser o 4, salvo algumas exceções. Vamos pegar um aqui que talvez seja diferente. Tem muito processo, no caso você poderia criar uma árvore de processo aqui, ó, 904, não tem... não. Aqui, 904, ó, o Inlogon. O Inlogon, nós temos o processo dele, chama o número 904, ele foi criado com 3 threads embaixo dele. E ele é filho do processo 796. Só que se a gente olhar aqui, ó, 904, né, o Inlogon. Se nós olharmos aqui, ó, tá vendo o Fort Drive Host, ó, o pai dele é o 904, significa que um Inlogon criou ele. Então ele é uma dessas threads que está executando aqui, dessas 3. Só que ele mesmo, ó, criou mais 5 threads. Então você vai achar aqui para baixo, ó, o Parent Process ID 744 em algum lugar, se você procurar nessa lista aqui.
É que eu fiz ele de uma forma linear, mas você pode fazer em forma de árvore e identificar quem é pai de quem é filho de quem, verificar que processos estão rodando na sua máquina. Deixa eu ir para o final aqui. Aqui no caso estou com a VG rodando também, né? O Scheduler. Então aqui você consegue ver quais são os programas que estão rodando e qual é o ID dele. Se ele está executando com mais de uma thread embaixo dele e qual que é o pai que o startou. Se ele tiver um pai diferente de 0, significa que ele é uma thread de alguém. É bem simples, né? Aqui você consegue ver todos os processos que estão rodando. Bacana, né? E aqui o aula que eu estou executando agora, tá vendo? Ele tem 2 threads rodando aqui, porque ele tem o programa, a própria console e mais alguma coisa que a gente não sabe o que o CodeBlocks está rodando. Ó, tá aqui, ó. CB Console Runner. Ó. E esse cara tem mais threads também. Aqui você consegue, se você fizer uma árvore binária, por exemplo, você consegue saber uma árvore de quais processos são quem é filho de quem startou quem, qual é o ID dele. Se você quiser matar um processo, por aqui você consegue pegar o ID, desde que você dê um if lá, né? E identifique qual é o processo que você quer, ou pelo nome do executável, ou pelo próprio Process ID, se você tiver. Mas você consegue pegar ele e matar com kill task, por exemplo, executando dentro do seu programa. E aí, você gostou? Já está pensando em matar processos ou montar uma árvore de dependência? Esse vídeo foi curtinho porque isso aqui é uma coisa bem específica, né? Para você olhar os processos dentro do Windows. Não tem muito o que falar e eu não vou ficar aumentando o vídeo para enrolar com alguma coisa. Então a ideia é que você entenda como funciona e consiga processar isso daqui. Consiga pegar os dados e fazer algum tipo de processamento que você deseje. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.